de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Gênesis, capítulo da número 3. Vamos acompanhar a leitura bíblica. Versículo da número 8. Diz assim a palavra de Deus: Então, ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e disse: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz e tive medo, porque estava nu e me escondi. Amém. Este texto bíblico, ele reflete algo que acontece todo dia na vida do cristão. Para começar, todo cristão deveria, todos os dias, ter um encontro com Deus. Adão diariamente tinha um encontro com Deus. No encontro com Deus, Adão e Eva conversavam com o Senhor, ouvia a voz de Deus e principalmente sentia a poderosa presença do Senhor. A presença de Deus é incomparável na vida do homem, porque a sensação de você sentir a presença de Deus é gloriosa demais. Há uma alegria quando nós o sentimos. Há uma paz em nosso coração quando nós o sentimos. A nossa vida, ela se enche de harmonia, de fervor. Na presença de Deus, o homem e a mulher chora de alegria, porque sente a presença do Deus glorioso. Então, todo ser humano precisa ter esse encontro com Deus diariamente. Como está o seu encontro com Deus? Como está o seu momento de oração com o Senhor? Como está o seu momento de louvor diário com Deus? A presença de Deus, ela fortalece a vida do homem. Ela faz com que o ser humano seja de fato feliz. Só que a Bíblia diz que existe um inimigo chamado Satanás, que não interessa muito a ele ver você feliz, ver você em paz, ver você alegre. Isso não interessa para o diabo. A alegria de Adão e Eva na presença de Deus incomodava o diabo. Até que o diabo percebeu que o que mantinha Adão alegre, mantinha Adão feliz, mantinha Adão em paz, era a presença de Deus. E o diabo disse consigo mesmo: vou arrumar um jeito de acabar com a felicidade, vou arrumar um jeito de acabar com a paz, vou arrumar um jeito para tirar esse sorriso do rosto dele e dela. E não era tirando coisas que ia tirar a alegria de Adão e Eva, porque a alegria de Adão, a paz de Adão e Eva, não estava em coisas da vida, da terra. A alegria deles, a paz deles estava na presença de Deus. Tem pessoas que é tão pegado a esta vida que a alegria deles estão nas coisas dessa terra. Enquanto eles tiverem dinheiro, são alegres. Enquanto eles tiverem
bens estão alegres. Mas quando perdem o dinheiro, quando perdem os seus bens, se vai a alegria, se vai a paz, se vai o ânimo. Mas quando nós depositamos a nossa paz, a nossa alegria na presença de Deus, nós podemos até não ter algumas coisas, mas nem por isso ficaremos tristes e angustiados, porque o principal nós temos no coração, que é a presença de Deus. Então a alegria de Adão não estava em coisas, a alegria de Eva não estava em bens, estava na presença de Deus. E o diabo, astuto como ele é, deu um jeito de arrancar Adão e Eva da presença de Deus. Tirando-os da presença de Deus, o tirava a alegria, o tirava a paz, os tirava o gozo da alma, a paz de espírito. Então o diabo descobriu que a única maneira de afastar o homem de Deus era através do pecado, era através da desobediência. E o diabo analisou e percebeu que havia uma ordem de Deus para Adão e Eva: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerás. Então o diabo incentivou, convenceu a Eva e a Adão a comerem do fruto. A princípio convenceu a Eva, e Eva convenceu a Adão, e ambos comeram. E a Bíblia diz que quando eles cometeram o pecado de desobediência, a vida deles começou a passar, dar tudo errado. Um dos primeiros sintomas que veio, o primeiro impacto que veio depois do pecado de desobediência, foi a não mais sentir vontade de ir à presença de Deus. O primeiro sintoma foi: não estou com vontade de ir orar. O primeiro sintoma é: não vou louvar hoje. O primeiro sintoma é: não quero ir à igreja hoje. E a Bíblia diz que quando Deus se apresentou no final da tarde, na viração do dia, Adão e Eva fugiram da presença de Deus. Você precisa entender essa grande verdade. A sua comunhão diária traz a presença de Deus para a sua vida. E a presença de Deus na sua vida lhe traz paz, alegria, lhe traz ânimo, a paz que o mundo não dá, a alegria que coisas materiais não dão. A presença de Deus traz para a sua vida. E nós precisamos zelar por essa presença, proteger essa presença em nós. A nossa paz e alegria, o mundo pode estar caindo, acabando, mas aqueles que têm a presença de Deus têm paz quando todos têm guerra. Mas o propósito do diabo é arrancar, é colocar você no desespero, no medo, na angústia. Então ele vai tentar todo dia tirar você da presença de Deus. Mas pastor, como é que o diabo me tira da presença de Deus? Tirando você dos princípios que atraem a presença de Deus para a sua vida. E o que é que atrai a presença de Deus para nossas vidas? Primeiro, uma vida de oração. Você já fez uma oração hoje? Você já fechou a porta do teu quarto? Se isolou no teu quarto, no canto da casa? Dobrou os teus joelhos e foi se encontrar com teu Deus? Tem gente que tem dificuldade de fazer isso durante o dia. Há uma luta, há uma prisão que não deixa a pessoa orar, falar com o Senhor.
Mas que dificuldade é essa? O diabo, ele traz muitas distrações. Ele distrai o ser humano com muitas coisas nessa vida. Passarinho, belas flores, como diz o hino. E nós ficamos feito bobo ali. Não, passarinho, as flores, como cheirosa. Olha o passarinho voando, olha o bicho aí cantando, olha, cor linda. E nós nos apegamos a essas distrações. Que passarinhos são esses, pastor? Que belas flores cheirosas são essas? É aquilo que você se ocupa com a maior parte do seu tempo. Hoje, um dos maiores passarinhos e belas flores que o diabo tem colocado para distrair os homens são as redes sociais, são o bate-papo do WhatsApp, são as curiosidades do Facebook. Tem gente que passa, se for somar um dia, mais de 10 horas nisso tudo, mas não consegue passar 10 minutos em oração. E é crente, e se diz cristão. E quando termina um dia, parece que falta algo dentro dele, falta algo dentro dela. E Adão disse: quando chegou a hora de se encontrar contigo, tive medo e me escondi. Porque quando nós passamos mais tempo com as nossas coisas do que com as coisas espirituais, no final do dia, nós não temos alegria de estar na presença de Deus. Corrija isso. Não dá para viver sem a presença de Deus em nossa vida. Não dá para nós viver sem a glória de Deus na nossa vida. Viver sem Deus é viver uma vida frágil, é viver uma vida fraca, é viver uma vida espiritual fragilizada. Um dia Moisés disse para Deus: Senhor, não me faça dar nenhum passo se a tua presença não vier comigo. Oh glória! A presença de Deus é algo mais precioso que você precisa ter. Cuide dela, preserve ela. Veja os seus vídeos, assista o que você quiser assistir, mas não permita o diabo tirar você da oração. Tenha o seu tempo de oração com Deus diariamente. Não fique escondido atrás das árvores. Qualquer lugar que não seja a presença de Deus, a oração é uma árvore que você se esconde. Ela vai sugar a sua força, ela vai sugar a sua fé, ela vai sugar a sua alegria, ela vai sugar a sua paz. E quando acabar tudo, você vai estar angustiado, dizendo: está me faltando alguma coisa. Está faltando a presença de Deus na sua vida. Tem gente que troca a presença de Deus por coisas banais. Tem gente que abandona Deus por coisas passageiras. Adão estava sofrido, angustiado, atrás de uma árvore, sem vontade de ir buscar a Deus, sem vontade de ir à igreja, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de louvar. A vontade dele era ficar atrás das árvores. Ele se sentia bem, era com as coisas da vida, mas não mais com Deus. Tenha cuidado. Se você já não encontra prazer na oração, se você não encontra mais prazer em parar um pouco para louvar a Deus, para jejuar, cuidado. O diabo está arrancando você da presença de Deus. E se ele tirar você da presença de Deus, ele vai tirar tudo que Deus colocou na tua vida de bom. E só vai restar para o Adão pensamentos, sensações ruins. A Bíblia diz que Adão disse: ouvi tua voz e primeiro tive medo. Tantos cristãos nessa época de vírus, de pandemia, de doença, está com medo, está depressivo, está angustiado. Ei, acorda,
se você vive uma vida constante em oração, se você vive um dia na presença de Deus, se você vive diariamente com o Senhor, não tem motivo para você ter medo. A Bíblia diz que aqueles que habitam debaixo das asas do Onipotente, a sombra dele descansará. E direi: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você tiver uma vida diária na presença de Deus, nada vai tocar você, porque as asas do Todo-Poderoso te abriga e te protege. O salmista diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Busque a Deus. Volte a orar, volte a louvar, volte a bendizer o nome do Senhor, volte a tirar tempo para você e Deus. Fala com Ele em oração. Porque se você perder a presença de Deus, você vai perder tudo. E vai ser um princípio de coisas ruins, de acontecimentos trágicos. Depois que Adão perdeu a vontade e a presença de Deus, o medo dominou ele, a vergonha dominou ele, o mal atingiu a família dele, porque os seus primeiros filhos degladiaram entre si, um matou o outro, Caim e Abel. O que você precisa é da presença de Deus. É ela que protege você, é ela que protege a tua casa, é ela que afasta o diabo para longe. É a presença de Deus que faz você mais do que vencedor. Você tem uma decisão a tomar nesse dia. Buscar e preservar a presença de Deus, ou ignorá-lo. Ou na hora de ir para o encontro com Deus, para a oração, você fica aí com seus vídeos, batendo papo. Não vai à oração não, não vai ao culto não. Fique aí com as suas árvores, se distraia desse mundo. Mas entenda uma coisa: se perderes a presença de Deus, se perderá algo importantíssimo na tua vida, e abrirá espaço para o inimigo destruir você e a sua casa. O diabo não tem medo de homens e mulheres. O diabo tem medo de homens cheios da presença de Deus, de mulheres cheias da presença de Deus. O diabo tem medo de você quando você está cheio do Espírito Santo. Está na hora de você se encher, está na hora de você se levantar para orar, está na hora de despertar desse comodismo e dizer: na minha vida o Senhor é mais importante. Deus perguntou a Adão: aonde tu estás, que tu não está orando? Cadê tu, Adão, que tu não está louvando? Cadê tu, Adão, que não estás jejuando? Cadê tu que não estás meditando na minha palavra? Onde estás? Adão estava vivendo o pior momento da vida dele, sem a presença de Deus, envolvido pelo medo, pela angústia, dominado pelo pecado, e vendo a sua família sendo destruída. Se você não quer passar pelo que Adão passou, Deus está perguntando você hoje: cadê você? Está na hora de você se voltar para a presença de Deus. Está na hora de você parar de se esconder da oração, parar de se esconder da Bíblia Sagrada, parar de se esconder do jejum, da consagração. Está na hora. Desperta e volte a buscar o Senhor na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Você que ouviu essa reflexão,
e deseja nesse dia de hoje a presença do Senhor de volta na tua vida. Deseja que o Senhor encha você do seu espírito e lhe levante desse comodismo. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos e diga comigo: meu Deus, eu ouvi a tua palavra, eu entendi que o que eu tenho mais precioso na minha vida é a tua presença. Me perdoa, porque como Adão me distraí e por muitos dias abandonei o teu altar. Me distraí com as coisas dessa vida e acabei perdendo o caminho da oração, do jejum, da consagração da tua palavra. Mas eu estou aqui para pedir para o Senhor: me resgata, me levanta, me renova, me restaura e faz como fez o Moisés. Volta a tua presença para comigo, volta a tua presença na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Me enche do teu Espírito e traz a renovação, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pelo sangue do Senhor Jesus, meu Deus, renova a minha vida. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, meu Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar
Espírito Santo de Deus, me ensine, Senhor, o caminho de volta para casa. Me ensine a voltar todo dia para os teus braços, Pai. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia.